Olá, então estamos aqui, para mais uma trilha da alma e a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar junto, a gente precisa se acolher, para que a nossa alma receba esse cuidado, esse carinho, esse conforto, porque a gente precisa realmente entender que somos nós os responsáveis pela nossa vida, Então a trilha da alma, ela vem trazer isso, ela vem trazer essa ideia de ter uma mente saudável como estilo de vida. A gente precisa cuidar, a gente precisa reconhecer que está nas nossas mãos. Como eu sempre costumo dizer, gosto muito disso, o nosso emocional é como um boi desgovernado dentro da gente e a gente precisa pegar esse boi pelo chifre, dominá-lo, Nós precisamos dominar as nossas emoções. A gente, se a gente não domina as nossas emoções, a gente é dominado por elas. E aí todo mundo vai nos olhar e vai nos definir, vai nos descrever a partir das nossas emoções. E isso não pode acontecer, Nós precisamos tomar posse aí disso, da nossa vida, do nosso boi, montar em cima do boi, pegar ele pelo chifre e conduzir a nossa vida como deve ser feita, E aí hoje nós damos início daqui até o final do ano, até o finalzinho de novembro, nós vamos falar sobre uma temática importantíssima, que é uma das partes assim que dentro da trilha da alma, a trilha da alma durante o ano, ela tem 38 encontros, são 38 reuniões com temáticas que a gente aprende mais a nosso respeito, a respeito do nosso emocional, como funciona o nosso cérebro, exercícios que a gente tem que fazer, como a gente tem que conduzir a nossa vida, olhando para a nossa alma, cuidando da nossa alma. E esse momento que a gente entra, quem já é das antigas, a gente tem aí um carinho especial por esse tempo, porque a gente vai falar sobre traumas e sintomas, porque tudo na nossa vida, desde a nossa infância, alguns desde o ventre, acabaram passando por situações complicadas que geraram traumas, geraram momentos difíceis, registros traumáticos que trazem a gente hoje na vida adulta com muitas influências, muitos comportamentos, muitas reações que temos hoje. Falei isso num vídeo recentemente, Muitas reações que a gente tem hoje na vida adulta são em decorrência justamente dos traumas que a gente teve. E muitas vezes nem sabemos que temos esse trauma, Muitas vezes a gente não tem noção e não sabe nem por onde trilhar um caminho para descobrir o que eu tenho, por que eu sinto X, Y ou Z sintoma, E a gente acaba ficando perdido, vivendo a vida de qualquer jeito, a gente não sabe nem como segurar o boi, Porque a gente não consegue identificar que registro de trauma é esse, que ferida emocional é essa que eu tenho em decorrência de algum trauma, Então aqui hoje nós damos início a esse estudo, a esse olhar um pouco mais compenetrado, mais atento, para a gente olhar para nós, olhar para dentro de nós e começar a identificar coisas que nós vamos trazer a partir de hoje. Eu quero lembrar vocês que quando a gente resolve vir para a trilha da alma, porque deixa eu desligar aqui, porque senão eu vou ficar pitando, para atrapalhar. Normalmente quando a gente vem para a trilha, a gente vê porque tem algum problema, algum sintoma. Eu tenho crise de ansiedade, eu tenho crise de pânico, eu tenho um medo que me paralisa, eu sofro muito de rejeição. A gente tem algum sintoma, alguma tristeza que não vai embora, A gente tem alguma coisa que a gente reconhece que é uma pedrinha no nosso sapato. E isso faz uma luzinha vermelha acender e a gente vem pra cá, E deixa eu ver o que esse povo tem pra falar, quem sabe, Alguma coisa faz com que eu entenda o que está acontecendo comigo. São os sintomas que trazem vocês aqui.
E aí, conforme a gente vai caminhando, sintoma é aquilo. Sintoma é sinal de que tem alguma coisa errada, né? Eu sempre dou esse exemplo, que quando a gente tem uma dor de cabeça todo mundo aqui alguma vez na vida teve uma dor de cabeça, né? Dor de cabeça é sintoma de algum problema. Dor de cabeça nunca é uma enfermidade em si, não é verdade? Então, quando eu tenho uma dor de cabeça, ou eu tenho um problema no fígado, ou eu tenho, né, algum problema na própria cabeça. Na coluna, né? Minha sobrinha morreu de dor de cabeça. Pois ela tinha é. problema na coluna com 16 anos. Pois é. Quem vai imaginar um troço desse? Febre também ocasiona uma dor de cabeça. Então, são várias as ocorrências, né, que pode haver aí em função de uma dor de cabeça que aparece e que me avisa e pede pra mim o quê? Fica atenta, Alessandra, tem algum problema, né? Olhe para o teu corpo, vai ver, vai para o médico, vai ver o que está acontecendo, né? E da mesma maneira é com o nosso emocional. Se temos algum sintoma que tenha aparecido, algum padrão de comportamento nocivo, algum pensamento tóxico que não larga deu, né? Eu preciso ir atrás e verificar por quê. O que acontece? Por que toda hora eu fico desse jeito? Por que eu tava bem agora e de repente nada aconteceu e puf, né? Fiquei deprê, fiquei lá triste, cabisbaixo, né? Não quero saber de nada. Acontece, né? A gente precisa diagnosticar isso. A gente precisa aprender a diagnosticar isso. E a trilha da alma é esse lugar. Especialmente nesse tempo que vamos começar hoje, que falaremos especificamente sobre traumas e sintomas. Então, o que é um trauma, né? Trauma é todo evento doloroso que nos acontece, que não focamos no evento em si, mas como eu reajo àquela situação. Porque às vezes a gente fala assim, por exemplo, sobre um abuso, né? Abuso, todo mundo sabe que é um baita de um trauma. Mas eu conheço pessoas que passaram por abuso e o trauma do abuso em si não aconteceu. O evento abuso não foi o que traumatizou. Foi, por exemplo, quando a pessoa foi contar para os pais, né, para a mãe, normalmente acontece mais, e a mãe falar, não, você tá mentindo, isso é uma mentira. Então, às vezes, veja, o abuso em si, que deveria ser um baita de um trauma, que foi o evento inicial, principal, o evento doloroso na vida, né, daquela criança, daquele adolescente, passa batido. Porque a dor de você, né, ouvir da sua própria mãe que você passou por aquilo, foi real, e a sua mãe falar pra você, você tá mentindo? Isso é tenebroso. Então tem muitos casos em que o evento em si não ocasionou trauma, mas todo o desmembramento da situação, da história, é que causou aquele trauma. Então é isso que a gente precisa entender, porque às vezes passamos, né? Às vezes pode eu e alguém aqui passar pelo mesmíssimo trauma, só que eu vou reagir de um jeito e vocês vão reagir de outro, né? Porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, a gente tem uma história, a gente tem um histórico. Eu, por exemplo, já tomei tanta paulada na minha cabeça desde ventre que eu sou tenho casca meio grossinha, né? A minha casca é grossa. Então não é qualquer coisa que me traumatiza, não é qualquer coisa que me derruba. Eu já tenho meus traumas de coleção, entendeu? Meus traumas de coleção, eu sou penta, gente, né? A gente trata aqui nesse tempo, a gente traz ao conhecimento os 5 traumas mais relevantes, os que mais batem na porta de todo mundo, né? E aí eu sou penta, eu tenho 5, né? Eu gosto, né, dos 5, mentira, porque não gosto. Então assim, hoje às vezes acontece alguma outra coisa em outra área, outra situação que eu olho e falo, nem te ligo. Agora, se acontece com uma outra pessoa, já vira um
furdunço, né? Então cada um tem um histórico, uma maneira de enfrentar, né, as suas adversidades, né? Então, gente, trauma é isso. Não foquem no evento em si, mas em como que aquela pessoa reagiu àquilo. Às vezes, a gente, não mais quem é mais calejado, né? A gente passa por tanta situação que quando a gente ouve alguém falando e a gente vê o estado da pessoa, que a pessoa tá acabada, a gente só pensa assim, nossa, ai, que fraquinha, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu mesmo. A gente olha e fala assim, ai, por isso que a pessoa tá desse jeito. Não, porque se fosse comigo, eu ia tirar isso de letra. E o grande erro, cara, Esse é o erro. é o grande erro. Porque às vezes a pessoa tá desmontada, tá destroçada. Pra nós é um probleminha desse tamanho, mas pra ela é gigante. E não interessa o que você pensa, né? Fique com o seu trauma e cuide do seu trauma, porque do trauma do outro, deixa que o outro cuida, né? Já é grande o suficiente para ele, a gente precisa aprender a respeitar, né? Um ao outro. E aqui ninguém pode medir trauma, aqui ninguém pode medir o tamanho do sofrimento do outro, é impossível. Cada um tem o seu, né? Então se vocês quiserem cuidar da vida dos outros, me avisa que eu dou um gato pra vocês, né? Gato tem 7 vidas, aí vocês vão ter a vida de vocês e mais 7 do gato pra cuidar, não vão precisar cuidar da vida dos outros, né? Mas brincadeiras à parte, né? Vamos falar de trauma. Vamos cuidar. Quer ver? Eu quero exemplificar isso que eu tô falando pra vocês. Eu quero trazer uma afirmação, uma frase para vocês. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Imagine assim, eu falar para vocês: eu não fui uma criança amada pelos meus pais. Pensa nisso. Eu não fui uma criança amada pelos meus pais. E aí, qual é a realidade aqui? Será que eu não fui mesmo? Será que meus pais não me amaram? Aqui eu tô dando um exemplo, tá, gente? Porque não é o meu caso. Será que eu não fui mesmo amada? Ou será que eu não me senti amada? Gente, amor é uma percepção muito individual. É muito pessoal. É subjetivo. Às vezes, para eu me sentir amada, eu preciso que estenda um tapete vermelho para eu me sentir amada. Se não estendeu, não tô me sentindo amada, não me ama. Não me ama. Me olhou torto, não me ama. Não me olhou, não. Não me olhou, piorou. Né? Então veja, olha onde o trauma chega. Às vezes a gente conversando com uma pessoa que tem esse tipo de problemática, de achar que não foi suficientemente amada pelos seus pais, chega num dado momento que a gente percebe que a história não é bem assim. A pessoa não conseguiu se sentir amada. Mas se a gente for avaliar, às vezes os pais tentaram fazer de tudo, deram o que foi possível, fizeram o que foi possível, mas não conseguiram expressar à altura aquilo que o outro estava querendo sentir. E criança, gente, eu tô falando de criança, né? Eu comecei a frase aqui dizendo: eu não fui uma criança amada pelos meus pais, né? Criança não tem noção disso. Criança não tem maturidade emocional para saber, para sacar. Quantas crianças, eu já falei disso aqui, quantas crianças que, mediante um divórcio dos pais, ela tem certeza absoluta que a culpada foi ela. E não é. Normalmente não é. Né? O problema tá no relacionamento de homem e mulher. Né? A criança não tem nada a ver. A criança é também uma vítima de toda essa encrenca. Né? Mas a criança tem certeza e cresce, chega à vida adulta tendo certeza absoluta que a culpada pela separação dos pais foi ela foi um peso, né? Então a criança, ela já tem a sua vida própria, ela já tem a sua ideia de que, poxa, eu sou um problema, né? Então, um trauma, quando eu falo sobre isso, o que eu tenho
que entender. Não é que eu não fui, a frase não, a correta não é eu não fui uma criança amada pelos meus pais. A frase correta é eu não consegui me sentir amada pelos meus pais. Não consegui. E aí pronto. Isso vai desencadear até a minha vida adulta um baita de um problema, né? Eu tenho um trauma instaurado na minha vida. E que vai conduzir a minha vida se eu não acordar a tempo e começar a trabalhar e começar a ressignificar, voltar atrás e começar a rever cenas, rever movimentos, rever olhares, rever situações. Eu preciso fazer essa revisitação da minha história. Eu preciso fazer as pazes com a minha história para começar a cuidar de algo que naquela época eu não tinha maturidade para entender, para compreender, para lidar com aquilo. Eu fiz uma avaliação errada. Agora imaginemos que você tenha feito uma avaliação correta. Agora você hoje, na sua vida adulta, você tem que também parar e ressignificar. Porque, por exemplo, às vezes nós temos... Eu passei isso com a minha mãe, né? Minha mãe-vó, que foi quem me criou. Ela nunca conseguiu expressar o amor que ela tinha por mim. Mas eu sabia que ela era louca por mim. Sei hoje, né? Mas, na época, pra mim, ela me odiava, né? Então, ela só deu aquilo que ela tinha. Foi uma criança muito rejeitada, com muitos problemas, muito amarga, né? Minha mãe morreu amarga, né? Muito triste você ver uma pessoa cercada de amor, cercada de cuidados, cercada de uma família inteira e ela não conseguir, sabe? Receber toda essa afetividade. Ela não conseguia. E não conseguiu até morrer, né? Então isso é muito triste. O que aconteceu com ela? Como que ela iria ser uma mãe amorosa? Não sabia o que era amor. Amarga até as tampas, né? Eu não entendia isso. Hoje eu entendo, né? Nos últimos tempos, né, da vidinha dela, né, até ela falecer no ano passado, eu comecei a entender esse negócio. Mas é muito complicado, né? Então, precisamos ressignificar, sabe? Porque o que aconteceu, aconteceu. É nossa história, a nossa vida. Ai, mas fulano fez. Fulano pisou na bola. Fulano não conseguiu expressar aquilo que eu esperava, aquilo que eu ansiava, aquilo que eu desejava. É verdade, não conseguiu. E não posso conviver com isso. Eu preciso ressignificar esse lugar, ressignificar essa história, ressignificar esse sentimento e o pensamento que foi produzido à época por conta de tudo que eu vivi. Eu não posso ficar, sabe, alimentando o que já foi. A minha vida precisa dar uma outra guinada. Eu preciso, sabe, sobreviver a isso. E alimentar não é o caminho. Então vejam que esse exemplo, né, o amor, especialmente, né, o grande problema nosso reside nessa coisa da percepção do amor. Porque quando a gente não se sente amado, os problemas vêm, é natural. Os traumas se alojam, vêm aos baldes. Por quê? Porque a gente não se sentiu amado. E sentir amor, perceber o amor, ele é subjetivo, é um julgamento, é crítico, é nosso, né? Cada um tem a sua maneira de perceber o amor. Tem uns que, né, só de olhar, bater o olho em alguém, já sente que a pessoa tá apaixonada, né? Assim, ai, tá tudo bem, ai, gente, ai, a pessoa me ama. Agora, tem gente que, meu Deus do céu, mas não há o que se faça,
Porque, né? Eu já tô falando aqui com uma, já tá eu. Né? Por quê? Porque lá atrás tivemos problemas sérios e isso precisa ser cavucado, isso precisa ser mostrado para que a gente possa ter uma nova percepção daquela história, do que aconteceu. Foi, venceu, chegou até aqui, tá bem, tá viva. É isso, sabe? É daqui pra frente. Como que eu vou construir a minha vida, né? Eu até acho que dei esse exemplo semana passada, que eu tava falando com uma pessoa e eu tava falando justamente sobre as 5 linguagens do amor, né? Falando em amor, né? Às vezes a gente cobra tanto das pessoas. Porque fulano me ama, porque fulano liga pra mim, porque fulano, Beltrano, né? É aquela coisa toda. Mas e a gente? O quanto a gente faz para perceber como que o outro percebe o nosso amor? A gente quer estar em cima da carne seca, né? A gente quer ser o centro da atenção. Não, porque precisam me amar, né? Parece o Baby da família dinossauro. Você precisa me amar. Mas a gente não para observar o quanto a gente precisa trabalhar e perceber como que o outro pode se sentir amado por mim. Porque é um grande trabalho. É um grande trabalho. A gente precisa se compenetrar nesse trabalho, sabe? Todos nós. Tanto em se tornar expert, em receber e perceber o amor que vem de fora, em nossa direção, como também como que eu quero que fulano, beltrano, ciclano se sinta amado por mim. Cada um tem um jeito, cada um tem uma linguagem. Agora, se eu passo por eles, se quiser que sinta o meu amor, porque eu estou amando, é problema do Senhor, né? Porque a pessoa pode não estar percebendo, porque a linguagem dela, a linguagem de amor dela não está batendo com a sua. Ela não vai se sentir amada, principalmente se ela tiver algum registro de trauma. Se ela tiver uma ferida emocional alojada nessa questão, né, de falta de amor, de não ter conseguido se sentir amada, né? Porque às vezes, por exemplo, falando disso, né, às vezes nós temos aí históricos de pais e mães que, por exemplo, nunca conseguiram expressar o amor que a gente conhece, o amor que a gente julga como o melhor de todos, esse que a gente expressa quando a gente se sacrifica, quando a gente faz grandes coisas, grandes eventos para mostrar para o outro que a gente ama. Aí tem pai e mãe que trabalha de sol a sol 25 horas por dia. Eu falo 25 já para, né, para acabar com a graça aqui. Não é 24, é 25. Aí o cabra trabalha, né? Matuto, tá ali. Essa criança nunca vê a cara do pai e da mãe. Fica jogado de um lado pro outro. Vai crescer tendo certeza absoluta que não é nada, que não é ninguém, que nunca foi amado, que é um estorvo, que atrapalha. Mas qual é a verdade? Qual é a verdade? De verdade, gente. Sabe, jogando tudo por terra, todo tipo de julgamento que a gente, negativo, né, que a gente possa fazer, toda crítica negativa que a gente possa estabelecer aqui. Um pai e uma mãe que só faz trabalhar para poder trazer comida para dentro de casa. Esse pai e essa mãe não ama? Com certeza não. Tenho certeza que não. Percebe? Mas quando a gente é criança... adolescente, a gente não tem essa noção. Não ama. Não ama por quê? Não ama do jeito que eu estabeleço, que é o amor. A gente tem né? A gente faz todo um quadro bonito. O que é amor? Aí a gente pendura na nossa sala. Se não for daquele jeito, não vale nada. Mas se a gente parar, a gente virar adulto, né, e for sincero com os nossos sentimentos, se a gente parar para observar o que aconteceu aqui, poxa vida, eles poderiam ter me amado mais, poderiam ter expressado mais, mas poxa vida, eles não tinham tempo para isso, trabalhavam muito,
para me dar um sustento, para não me faltar comida, estudo, roupa, percebe? É muito amor que está em jogo. E a grande maioria dos casos que a gente vê é isso. Tá certo? Não tô dizendo que tá. Que a gente tem que se virar nos 30. Ninguém mandou colocar fim no mundo, não é? A gente tem que saber dar uns pulos. Ninguém nasceu quadrado. Mas eles deram o que foi possível. É o que temos para hoje. E aí? Vamos viver? Ou vamos ficar martelando? Ai, porque eu não fui amada. Ah, por quê? Não dá. Né? A gente precisa virar o disco. Já riscou, né? Para quem é das antigas sabe o que é um disco riscado. Isso para os novos, o que é isso que ela tá falando, né? Ô, galera nova, perdoa aí, estuda, põe no Google que você vai saber. Aquele disco de vinil. Oh, meu Deus, não dá não. Denunciou todo mundo que tá aqui gratuitamente. Denunciei. Eu só vi assim, mas eu nunca vi funcionando. Ai, meu Deus do céu. Tem uma. Eu vou pôr a radiola aí pra você. Põe a radiola para tocar. Agora, eu dei esse exemplo, deu para sacar o que é um trauma de verdade. Não é, veja, não é o evento, mas como eu sinto aquilo que aconteceu. Como eu dei o exemplo, não é como meus pais me amaram, mas como eu senti o amor, né? Então, agora vamos lá. Vamos falar sobre trauma efetivamente acontecendo na nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero que vocês se imaginem chegando na casa de vocês, né? Todo mundo tem uma sala aqui em casa, tem? Vocês vão chegar em casa. Imagina aí. Bota a cabecinha para trabalhar. Vocês vão chegar em casa e vão encontrar a sala de vocês de ponta cabeça. Totalmente destruída, tudo fora do lugar, um monte de coisa quebrada. É nesse estado que você vai chegar e encontrar a sua sala, toda suja e toda bagunçada, de ponta cabeça. Até te contaram quem foi. E aí você tenta, né, pensar, não, preciso ir atrás. Mas essa pessoa evaporou. E a tua sala tá lá. A sala é de quem? Só para lembrar? É minha, né? Quem tem que limpar essa sala? Sou eu, né? Mesmo que a gente tente ir atrás da pessoa para cobrar, para fazer alguma coisa, né? Para devolver a limpeza para minha sala, devolver a ordem para minha sala, eu não encontro. Eu não vou conseguir fazer com que essa pessoa volte e coloque tudo no lugar. Por quê? Porque a sala é minha. É minha responsabilidade. Sou eu que tenho que fazer essa sala voltar ao normal. Eu tenho que dar conta de tudo. E isso vai me trazer um desconforto muito grande, né? Aquele sentimento de raiva, de injustiça. Nossa, que injustiça é essa que fizeram comigo, com a minha sala, né? Poxa vida, eu não saio por aí bagunçando a sala de ninguém. Bagunçaram a minha sala. Minha sala tá suja. Agora eu vou ter que dar conta. Tenho tanta coisa pra fazer. Eu tenho que limpar a minha sala. Eu tenho que organizar de novo a minha sala. Que coisa horrorosa. Que frustração. Que dor. Que ódio. Né? Que injustiça foi essa que praticaram comigo? Pois é. Isso é um trauma. Todo mundo que chega na sua vida e bagunça a sua sala, bagunça, você bagunça, suja, tira do lugar, a pessoa vem, sem aviso, te destroça, te bagunça inteiro, te faz perder o chão e vai embora. E te deixa com prejuízo. Quem tem que dar conta? A gente. Isso é trauma. Trauma é nosso. Outros vêm e faz a sujeira toda acontecer. Mas
eu tenho que dar conta. Eu tenho que encarar de frente a minha sujeira. É minha, tá na minha sala, é minha. Não é de mais ninguém. Tá aqui, ó. Tem sujeira que tá aqui dentro que a gente precisa limpar. E às vezes a gente fecha a porta, abre uma entrada lateral para casa, né? A gente abre uma entrada lateral só para não acessar aquela sala que está suja, que está imunda e que você não quer limpar. Você quer alimentar aquilo, você quer deixar aquilo daquele jeito. Eu ainda vou pegar aquela pessoa e vou fazer ela vir aqui limpar. Não vai, não vai. E você fica convivendo com aquilo. Você deixa aquela história continuar, né? Então, o trauma acontece desse jeito. A gente não tem controle. Sobre trauma, a gente não tem controle. Quando a pessoa vem e faz a bagunça, quando uma situação acontece na nossa vida e acaba com a gente, tira o nosso chão, suja tudo que a gente tem, a gente não sabe o que fazer, a gente não dá conta, a gente adoece emocionalmente falando, né? E é aí que o nosso problema acontece, porque normalmente a nossa reação é a pior possível. E a gente está aqui hoje para começar a entender como isso funciona, para que a gente saiba como lidar com esse tipo de situação. Se alguma coisa ruim te aconteceu, se algum trauma, não importa em que área da sua vida aconteceu, entenda. A primeira coisa que você tem que fazer, tem 3 coisas básicas que a gente tem que fazer numa situação de trauma. A gente precisa aceitar. Aconteceu. Sabe? Tem coisas que não dá pra voltar atrás, palavras que foram lançadas, ofensas, né? Um monte de situações que vêm, não voltam. Vieram, se alojaram e aconteceu. Então, aceitar é a melhor coisa que a gente tem a fazer, sabe? Não ficar em negação. Não se rebelar contra a situação, porque a gente aumenta. E outra, a gente demora muito mais tempo para conseguir entrar num processo de cura, porque a rebeldia é tanta, né? A ira é tanta que a gente fica preso naquele lugar, naquela sala bagunçada. Parece que a gente se sabota, que a gente quer um autoflagelo, né? A gente começa, é isso mesmo, eu mereço, né? E a gente se perde no tempo, no espaço, na situação, na dor, no sofrimento, na aflição. Aí a gente começa a se vitimizar e a gente deixa de ser protagonista da nossa vida. Já deu. Furou a bola, acabou o jogo, né? A segunda coisa que a gente precisa é não ficar correndo atrás de quem bagunçou. Se a pessoa cometeu esse erro, né? Se ela fez, tá feito. Foi. Deixa aí. Libera. Primeira coisa, sabe? É a gente entender que não dá para chorar sobre leite derramado. Não, o meu trauma, ele, mesmo que a pessoa volte, reconheça o erro e peça perdão pra gente, não vai mudar em nada. O que aconteceu? Aconteceu, né? O que a gente tem que fazer? Liberar. A pessoa veio pedir perdão? Perdoa. Deixa a pessoa aí. Tira esse peso, né? Aceita que aconteceu. E que bom, porque tem gente que nem volta pra falar nada pra você, né? Então, sabe? Tem coisas que não adianta. Nem para os que voltam e não para os que não voltam pra pedir perdão, a gente tem que deixar essa pessoa aí. Porque o problema não tá fora, o problema tá aqui dentro. E daqui de dentro, quem cuida sou eu. Não adianta correr atrás de ninguém. A gente pode até matar a pessoa, não vai resolver. O alívio aqui dentro, a limpeza que precisa acontecer aqui dentro de mim, vai piorar. Vai piorar. Então a gente precisa ter essa consciência. Não adianta, quando um trauma acontece, não adianta a gente correr atrás de quem causou isso na nossa vida. Porque agora o problema está instalado aqui dentro. E do lado de dentro, só quem pode ir somos nós.
e Deus para quem crê, né? Então não adianta. E a terceira coisa que a gente tem que fazer: assumir a responsabilidade. Autorresponsabilidade, a coisa mais maravilhosa quando a gente entende o que significa ser autorresponsável por tudo, pela vida, pela nossa existência. Somos nós. Não adianta passar a bola para ninguém. Como eu disse, tá aqui dentro. A sala é minha. O boi é meu. A bagunça foi feita aqui, ó. Até porque eu recebi. Porque tem muito trauma que a gente recebe de graça, que não era para receber. Pessoas fazem coisas, às vezes até pequenas, gratuitas, e a gente faz o quê? Pega pra gente. A gente traz e deixa cair no nosso coração. Que era para ficar aqui, ó, na linha do pensamento, e a gente já organizar as nossas ideias, já ressignificar e ó, não é comigo. Não quero. Esse problema, não é comigo. A pessoa tentou, mas não. Eu não sou isso, não faz sentido o que essa pessoa tá fazendo, eu vou deixar pra lá. Acabou. Mas não. A gente gosta de pegar os negocinhos de estimação, sabe? Que nem a gente pega gato e cachorro, a gente pega a Austrália também. A gente pega trauma. A gente gosta de sofrer. Né? Essa é a verdade. Então, trilha da alma é lugar para isso, sabe? Pra gente se conscientizar que tem muito trauma que tá aqui dentro. A sala ainda tá bagunçada e a gente não mexeu um dedo. Porque a gente já se acostumou a ter aquela dorzinha, aquele negócio aqui, sabe? A gente não reage. E a gente precisa começar a reagir. A gente precisa botar o pé no nosso processo de cura. A cura, ela é um processo que vai acontecendo dia após dia. Eu vou construindo, eu vou aprendendo a revisitar os lugares, os momentos em que minha sala sujou, bagunçou, para que eu possa reconstruir tudo aquilo com calma. Quantas vezes a gente não pega um cômodo da nossa casa para dar uma faxinada? E às vezes o negócio tá tão de ponta cabeça que a gente demora uns dias, né? E não acaba. É isso. Nosso processo de cura, às vezes não são dias, são anos. Anos trabalhando em cima daquilo. E tá tudo bem, porque o que importa é a gente dar início a essa nova visão, a esse novo estilo de vida, a uma nova criação de hábitos, sabe? A um novo olhar para o mundo, uma nova maneira de se ver e viver a vida. É isso que a gente precisa trabalhar. Não dá para continuar sendo o mesmo. Não dá pra gente vir pra trilha toda semana e continuar sendo o mesmo. A gente tem que dar um pontapé inicial aí, mudar de vida, sabe? Por quê? Porque a sala é minha, o boi é meu, a responsabilidade é minha. Se eu tiver que conseguir fazer alguma coisa mudar na minha vida, quem faz isso? Sou eu. Eu sou a única responsável por essa mudança. Ninguém pode mudar nada. Ninguém. Externamente as coisas não vão acontecer se a gente não mudar aqui dentro. O problema tá aqui dentro. O problema tá aqui, ó. Né? Então a gente precisa mudar tudo isso e começar. Agora a gente começa a nossa prosa. O que é que você tem sentido? O que é que você tem pensado? Durante sua vida, o seu dia a dia, o que tem te abalado, o que tem te confrontado, o que tem te tirado a paz, o que tem mexido com você, que você olha e fala assim, nossa, não era pra eu estar desse jeito. Por que que eu tô sentindo dessa forma? Por que que eu tô exagerando tanto em sentir isso? Nossa, fulano nem fez nada, se eu for avaliar, fulano nem fez nada contra mim, mas eu reagi de uma maneira tão tóxica. O que está acontecendo? O que de fato eu percebo hoje nas minhas reações, na minha maneira de encarar as coisas que me acontecem, o que tem de errado? Porque a gente vai perceber, se a gente for sincero,
sabe? E parar de dar uma de vítima, porque às vezes a gente exagera na mão, né? A gente se sente, né? Ah, meu Deus, ó céus, ó vida, ó dor. Ah, tudo acontece comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, né? A gente tem essa mania, né? Essa sem vergonhice bate a porta. Então, e aí? Né? O que de fato você tem percebido que são sentimentos recorrentes, são pensamentos tóxicos que vêm, você fica ruminando, e você não consegue romper com aquilo, sabe? Algo maior, mais forte está te consumindo. O que está te acontecendo? O que foi que aconteceu? A gente precisa parar para olhar para dentro da gente e ver se a nossa sala precisa de um cuidado, né? Ver o que é que está acontecendo de verdade e começar a entender todo esse processo, né? Então, vamos parar para se observar, para nos autoconhecer, né? E começar a ver quais os sintomas. Porque os sintomas têm muito a dizer. Alguns sintomas, eles são muito pontuais, sabe? Eles já dão a letra, já pra gente ficar percebendo ali o que foi que aconteceu. Peraí, esse sintoma aqui, ele casa com trauma X, né? O que eu tô sentindo? Como que eu tô reagindo às coisas que me acontecem? Da onde saiu esse medo absurdo que me paralisa o tempo todo? E a vergonha? Nossa, eu tenho uma vergonha, eu não consigo falar em público, eu não consigo encarar uma pessoa nos olhos. O que é isso? Né? Isso não é normal. Tudo que é em excesso, temos um problema. Toda disfunção, né? Tem uma frase que como que ela chama? Eu sei que o sobrenome dela é Vieira, o nome dela principal, Camila Vieira. Ela tem uma frase que eu adoro, que eu acho um sucesso. Ela fala que toda disfunção, ou seja, tudo aquilo que não funciona direito, né? Disfunção é alguma coisa que não funciona direito. Então, toda disfunção é resultante de uma memória de dor. Tá funcionando errado? Não tá dentro dos parâmetros? Não tá batendo, cara e crachá, não tá legal? É uma memória de dor. Pode cavucar. Às vezes nem tá longe. Às vezes você cavoca, a memória já vem. Isso aqui. Nossa, eu não acredito, eu nunca tinha parado para olhar. Porque a gente não para. Nessa vida, nesse dia a dia que a gente está vivendo, essa loucura, a gente não para se olhar. Aí, Provérbios 4:23 fica jogado para as traças. Né? Provérbios 4:23 diz o quê? Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí eu nem tomo cuidado. Não paro para pensar em tudo que eu estou pensando. E minha vida vai de mal a pior. Por quê? Porque eu sou uma vítima da vida? Oh, céus, a vida, oh dor? Não. É porque os seus pensamentos estão fedegosos. Não tá legal. São tóxicos, são nocivos, são ruminantes. Você só sabe reclamar. Você só sabe pensar naquilo que é ruim, naquilo que é negativo. Que você não tem sorte na vida, que com você tudo dá errado. É isso mesmo. Vai, continua nessa tua força que você vai pro abismo, né? É bíblico. Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí a gente vai lá para Romanos 12:2, onde tudo muda, se a gente quiser mudar. Que diz o quê? Não se amolde aos padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente não experimenta a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, que existe, que já foi decretada em nossa direção, já é promessa. Deus é bom. Jesus veio, tá lá em João 10:10, ele veio para dar vida e vida em abundância. Vida eterna é para viver depois.
A vida em abundância é para viver agora. E a gente não está vivendo vida abundante nenhuma. Por quê? Temos um problema problemático. Porque não conseguimos entender como as coisas funcionam. A gente está se deixando levar por um monte de culturas, de processos, de dores, de sofrimento, de angústia. Não está fazendo nada para mudar isso, está se amoldando aos padrões. E aí a gente não é transformado pela renovação da nossa mente. Eu continuo sendo a mesma, eu continuo pensando nas mesmas coisas, eu continuo alimentando. Quem você alimenta é para onde você vai. A gente ali tem costume de alimentar coisa que não é para alimentar. A gente alimenta monstros dentro da gente. E é óbvio que esse monstro uma hora vai te engolir. Você vai virar esse monstro. E aí? Cadê o controle da minha vida? Cadê meu boi? E minha sala tá suja. Por quê? Ah, é culpa? Não, culpa sua. Para de terceirizar. A culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Porque o que acontece aqui dentro, a responsabilidade é unicamente sua, de mais ninguém. Até o que você permitiu entrar, você permitiu entrar. Então dê conta. Seja homem, seja mulher, né? Para poder encarar as consequências dos seus atos, né? E a gente não, fica terceirizando, é porque fulano, porque Beltrano. Não, é você mesmo. Prazer. Você é o maior dos seus problemas. Quando você não entende o que você está fazendo aqui. Quando você não tem um sentido na sua vida, você acaba preocupando. É aquela história do gato, né? Ninguém tem gato, aí acaba cuidando da vida dos outros, né? Em vez de cuidar da sua. Já tem tanta coisa pra fazer na minha vida, eu vou ficar cuidando da vida dos outros, né? Que me interessa. Deixa minhas gatas, tem 2 gatas lá em casa, gente. Tudo bem que elas gastaram já a vida delas, né? Não tem mais 14. Não tem mais 14 vidas pra eu cuidar. Elas já deram umas... já fizeram umas loucuras lá. Mas que tem umas 10 vidinhas lá ainda pra eu cuidar, tem. Mas a minha? Oxi, tá bom demais, né? Então, gente, vamos começar a reconhecer esses traumas. O que tá acontecendo? Fica de olho, né? A gente precisa entender que nós somos a soma dos nossos traumas não tratados. Quer ver? Quer descrever a gente? Pega os traumas, tudo, soma. Ah, deu a Alessandra. É essa aí. Entendeu? Então, enquanto tiver trauma pra gente somar, a gente vai ser sempre descrito, chamado, intitulado pelo trauma que a gente tem. Deu ruim. Deu ruim porque a gente não é isso. A gente não foi criado para isso. A gente não precisa ser escravo disso. Trauma é coisa que a gente precisa aprender a resolver e passar de banda. Acabou. Tudo na vida. E isso tem a ver com o quê? Renovação da mente. É o ser transformado o tempo todo, para poder começar a ver as coisas com outro olhar, sabe? Eu preciso mudar a maneira de ver a minha vida. Para com esse vitimismo, para com essa história. Já foi. Ficar remoendo, né, o passado não funciona. Piora. A gente não se livra das coisas. E a gente não cria novas histórias, né? A gente fica preso naquilo. Então, a gente tem uma palavra, né, que Paulo fala, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Aqui na trilha, a gente tem uma outra frase que diz, não sou eu quem vivo, mas o trauma que vive em mim, né? Porque a gente não deixa Cristo vir, a gente não deixa Cristo viver, mostrar que Ele está com a gente. Não, é o nosso trauma. É o nosso trauma que grita, é o nosso trauma que nos move, que nos dá reações horrorosas, que faz a gente passar vergonha, situações vexatórias que a gente precisa ficar correndo atrás dos outros pedindo perdão, à torta e direito, porque fez uma coisa errada aqui, outra coisa errada ali. Que isso? A gente não vive para isso. Mas a gente vive fazendo isso. Porque não sou eu quem vivo mais, mas é o meu trauma que vive por mim.
E eu tenho que fazer isso parar. Só eu. A responsabilidade é minha. Eu preciso começar a parar de ser identificado pelas minhas emoções, ser identificado pelos meus traumas, ser identificado por aquilo que eu passei. Eu passei. Só o fato de eu estar aqui, gente, já muda tudo. Seja vocês que estão aqui presencialmente, ou quem uma hora vai estar assistindo isso, procurou. Quem procura acha. O que você está procurando? Você está procurando pela sua cura? Você está procurando por uma melhora da sua vida? Você está procurando viver um novo momento, um novo tempo, sabe? De liberdade, sabe? De vida, vida em abundância, essa tal vida em abundância que talvez você nunca tenha vivido, você nunca viveu porque você nunca quis viver. A gente é resultado das nossas escolhas. A gente que escolhe o que a gente quer. O que a gente está escolhendo? Temos que pensar em tudo isso, né? Então, uma coisa que emoção faz muito, as nossas emoções, se a gente não conseguir gerenciá-las de acordo, administrar tudo bonitinho, no seu lugar, baixar a bola quando tem que baixar, respirar. Gente, tem exercício de respiração que salva a vida, né? Que faz a gente não virar Hulk, né? Que faz a gente não botar o pé na jaca, como eu gosto de falar. Oh, como a gente gosta de botar o pé na jaca, né? E são as nossas emoções. E assim, aquilo que a gente sente é o que dá letra. E a gente sente tudo errado. Quando a gente tem um trauma, as nossas emoções, aquilo que a gente sente, já está distorcido, porque a gente está em cima de um trauma, está vivendo em cima de um trauma. O nosso olhar está embaçado, a nossa visão está deturpada. E a gente não para tratar, a gente não para falar, a gente não para partilhar, pôr para fora as nossas doenças, para ver se os nossos bichos, os nossos monstros saem de dentro da gente, a gente começa a conseguir viver de uma maneira mais leve, mais gostosa. A gente não faz nada disso. Vai melhorar como? É a mesma coisa que ser diagnosticado com um câncer e não fazer nada, esperar a morte chegar. O nosso emocional é pior ainda, porque a gente vive uma vida inteira, às vezes, desde criança, carregando um trauma, se arrastando por causa de um trauma, e a gente vai até a nossa morte, como aconteceu com a minha mãe. Morreu com 94 anos, sendo pura amargura. E tendo todo o amor de toda a família. Não foi uma velhinha abandonada. Pelo contrário. Ela sonhava. Eu quero um pudim. O pudim estava na mão. Todo mundo saia correndo. Engraçado, né? Então assim, não adianta a gente não conseguir enxergar o que está acontecendo aqui dentro. Não adianta quando a gente não toma, sabe, a responsabilidade da nossa vida para mudar a nossa história. A história vai se repetir até a hora da gente dar o último suspiro. E que coisa triste é você olhar para uma pessoa que passou pela vida, fez nada, só viveu em cima da sua dor, do seu ego, do olhar para dentro e ficar lá, ai meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Que triste, que triste. Não conseguir enxergar um palmo à sua frente, né? Então, vamos começar a entender que tudo isso está nas nossas mãos. E eu quero acrescentar aqui, antes da gente finalizar, falando sobre o nosso cérebro. Para quem não sabe, o nosso cérebro, ele foi criado por Deus para fazer uma única coisa. A única preocupação do nosso cérebro, por que ele funciona, por que ele trabalha loucamente? Para nos manter em segurança. Então, o nosso cérebro é o nosso sistema que, quando ele percebe que o nosso dedinho da mão, o mindinho, tá latejando, ele já começa, opa, tá acontecendo o quê? Né? Ele quer nos manter em segurança. Quando ele
vê que alguma luz vermelha acendeu, ele começa a acionar todo mundo, né? Então, quer um exemplo disso? Por exemplo, quando a gente está passando, por exemplo, a gente se depara a alguns metros de distância com um Rottweiler solto. O que acontece? Como o seu corpo reage quando você começa a ver a cena de um Rottweiler solto vindo na sua direção? O que você sente? Qual a primeira coisa que te acontece? Quer correr? Antes de correr, Com medo. o coração, você começa a suar, A pressão desce. a pressão, né? Sobe, desce, sei lá. Você o coração, ó, começa a bombear. O morro antes dele chega perto de mim. Sua mão, além de suar, você começa a sentir sua mão formigar. Não é? Isso é geral, gente. Sabe o que é isso? Seu cérebro. Seu cérebro entende? Ele fez uma imagem ali. O meu dono, né? Em quem eu habito e que eu quero continuar habitando. Isso é importante, essa informação. Eu quero continuar aqui. Então, para eu continuar vivo, eu preciso correr. Por quê? Porque senão eu vou morrer. Vou morrer, né? E aí, o que acontece? O meu cérebro, ele começa a acionar todo o meu corpo para que ele tenha energia nas extremidades para eu correr. É por isso, gente, não é pelo medo só, não. Por isso que minhas mãos começam a sentir formigamento. Por quê? Porque todo o sangue que eu preciso, ó, tem que estar aqui, ó, nas pernas. Pra quê? Ó, eu picar a mula. Entendeu? Então, tudo isso começa a acontecer. Quando você acaba de comer, vamos mudar de assunto, que esse daí ficou tenso. Vai que eu morra. Quando a gente come, a gente almoça lá, come pra caramba aquela feijoadinha básica, maravilhosa. O que acontece? Logo na sequência. Mas dá sono, dá vontade de desmaiar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele começa a trabalhar. Ele fala assim, opa, peraí. Chegou uma comida meio pesada aqui. Pra eu ficar bem, porque senão eu vou ficar mal, o meu estômago, ele precisa digerir tudo isso. O que ele faz? Ele começa a mandar toda a energia do corpo, concentra no estômago. Por isso que a gente sente sono. Não dá para alimentar o sistema inteiro de boa. Por isso que não é indicado que a gente entre na água, né? Não é entrar na água, é fazer movimentos dentro da água, porque a água, ela pressiona. A água exige, né, um sacrifício maior do nosso corpo. E aí é um combate. Seu corpo tá lá concentrado em fazer a digestão, aí você vem e entra na água, pô, aí é sacanagem, né? Eu tenho um problema. E meu cérebro, ele trabalha o tempo todo para quê? Para me manter seguro. Tudo isso para dizer para vocês que quando o meu cérebro, ele sente que ele tá bem, que tá tudo bem, que o dono dele, né, onde ele habita, tá top, tá tranquilinho, tá respirando direitinho, o coração não tá disparado, tá felizinho da vida, que nem vocês estavam hoje, quando deram sentimentos, tá todo mundo bem? Ô, glória! Nós estamos bem, tudo fica bem, né? Então, o processo de cura, o que acontece? O trauma tira a paz da gente, né? Aí vem os sintomas, a gente começa a ter um medo aqui, uma paralisia ali, uma frustração acolá, uma angústia não sei aonde. As coisas vêm. Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Tudo isso, uma vontade de matar, uma vontade de morrer, né? Essas coisas. O nosso cérebro fica doidinho quando ele sente que é isso que está acontecendo com você. Ele vai querer fazer o quê? Normalizar. Para ele normalizar, ele começa a mandar umas respostas, né? Dos seus neurônios, o seu neurônio entra em parafuso e aí é um monte de dopamina,
cortisol. Cortisol é um hormônio que o cérebro manda, que é o hormônio do estresse. Ele começa é uma bomba atômica que estoura dentro de você. Por isso que a gente entra nessa loucura, em pânico. Então, o que eu preciso entender? Que se eu entender que o sintoma tal que está me acontecendo é por conta do trauma X, eu vou entrar para resolver esse problema. Diagnostiquei, eu vou entrar com ação. Qual ação? Eu vou para trilha, eu vou começar a fazer terapia individual, porque aqui é a nossa terapia coletiva. Também vou fazer uma terapia individual. Eu vou para um psiquiatra para ter um remedinho para dar uma baixadinha de bola para me ajudar. Eu vou fazer o que me for possível. Eu vou começar a fazer uns exercícios que eu ouvi falar que também ajudam. Uma luta também bom. Vou descarregar toda a minha ira em cima de alguma coisa, de um saco de pancada, que não seja um ser humano, né? Para não perder meu réu primário, como eu disse, né? É isso. Eu preciso tomar todas as atitudes que me são plausíveis e que eu vejo que pode me trazer um resultado positivo para resolver minha vida, para fazer com que o meu cérebro fique calminho de novo. Quando o meu cérebro percebe que essas coisas estão acontecendo, ele baixa a bola e ele para de meter a gente em confusão. Ele começa a funcionar, ele fica tranquilinho. Então, veja, todo o processo de cura que eu dou início na minha vida é o quê? É a mesma coisa que colocar no meu cérebro. É isso. Como diz esse baiano, suave na nave. Suave na nave, isso mesmo. Eu preciso ter essa experiência de segurança. Essa experiência de me sentir segura e dar essa informação para o meu cérebro é o início da minha cura. Agora, vivo, pá, em alerta, o tempo todo. Estressado. Alguém olhou torto para mim. O que foi? Bom dia por quê? Já deu, né? Eu preciso reverter esse processo. Eu preciso segurar minha onda, né? Então, vamos começar a trabalhar tudo isso dentro da gente, né? Porque traumas nós temos muitos e a gente precisa começar a tratar disso. Eu vou rapidamente, pra gente encerrar, eu não vou nem comentar sobre eles, eu só vou falar. Eu trouxe aqui alguns sintomas de trauma. Eu trouxe 30 sintomas de trauma só pra ver se vocês gabaritam eles. Já teve umas reuniões que a gente falou desses 30, o povo gabaritou. Não foi? Quem tava aqui viu, né? Gabaritou. Falou, eu tenho os 30. Ai, credo, só você quer, né? Olha só, alguns sintomas. Aumento dos batimentos cardíacos. Já tá no seu. Vamos começar a contar, vai. Medo exagerado. Falta de autoestima. Vergonha excessiva. Paralisia. Acessos de raiva. Ataques de pânico. Sentimento repentino de angústia. Suores frios. Evitação de lugares, atividades ou pessoas. A gente evitar, sabe? Sentimento de impotência. Dificuldade em dormir. Ninguém, né? Hipervigilância, tá o tempo todo assim, ó, ligado na tomada. Gabaritão, irmão. Tem gente gabaritando aí. Dependência. Comer demais, beber, fumar, usar drogas, remédios, comida, né? Capacidade reduzida de ligar com o que estressa, né? Assim, tudo a gente estressa.
Respostas emocionais e de susto exagerado. É uma coisa fora do comum. Incapacidade de amar, nutrir ou se relacionar bem com as outras pessoas. Ninguém! Gostei. Tá no bingo. Intolerância. Essa é de matar, né, gente? Medo de morrer ou ter uma vida curta. Não tem medo de morrer. Não sei não, essa daí é de boa. Automutilação. Não. Perda de crenças espirituais ou religiosas. Sim. Timidez excessiva. Aqui não. Incapacidade de assumir ou cumprir compromissos. Né? Fadiga crônica, cansaço, né? Ou energia física muito baixa. As tais das doenças psicossomáticas. Dor de cabeça, enxaqueca, problemas no pescoço, nas costas, dor crônica, asma, fibromialgia, problema digestivo, problema na pele, alergia. Tudo isso, gente, costuma ser psicossomático. Eita, Maria. A maioria disso é tudo de cunho emocional. Depressão e sentimentos de desgraça iminente. Capacidade reduzida de formular planos. Crack. Falta de paciência. Eu Crack. não. Eu mais tenho. E o 30º? Falta de empatia. Não, Gente, Bravo, esse é bravo. depende, né? Tudo depende. Se tem uma coisa que eu falo na vida que tudo depende. Tudo depende. Tudo depende. Mas aí é que Não deve depender. Mas Não depende. pode depender. É. né? Temos problemas, não? Não, né? Imagina que isso. Quase nada. Eu acho Quase que a gente bingou, pode né? pegar- Faltou isso aqui, né? Aquele número. Aquele. Tá bom. Pois é. Eu falei 30 sintomas, gente. Meu Deus. 30. E a gente se enxergou em muitos deles. Como que tá a nossa vida, né? Fala. Sobre o psicossomático, né? Como que a gente pode rebater? A mesma coisa que você falou, assim, o que está acontecendo? Você tem que ver trauma, o psicossomático vem do trauma ou do que está acontecendo? Tudo que é de cunho emocional, né, tá acontecendo na minha vida, seja no passado, seja agora, não tô reagindo bem a determinadas coisas, tem muita caraminhola na minha cabeça, muita coisa acontecendo, isso, obviamente, vai resultar num problema físico. É muito natural isso, né? O meu corpo é resposta para tudo. Por isso que as doenças vêm, né? Conversamos até outro dia sobre isso, sobre o câncer, por exemplo. Câncer é o teu corpo dizendo, presta atenção, tá acontecendo alguma coisa aí, né? Já foi comprovado pela ciência que o câncer olha, o maior sucesso no tratamento do câncer é tratado emocional. É aqui o problema, né? E aí, se você tem, né, o câncer são células que não funcionam bem. Vamos, né, falar de uma maneira bem simples para todo mundo entender. Câncer é isso, são células da gente, algumas células que não funcionam direito, né? Aí o que acontece? Eu tenho isso no meu corpo. Por exemplo, a minha mãe morreu de câncer, né? Então, obviamente, no meu DNA, né, na minha genética, eu trago aí, né, um funcionamento prejudicado das minhas células, tá? Eu tenho uma predisposição genética. Se eu, somada a essa predisposição genética, se eu tenho um emocional abalado, muita caraminhola na cabeça, muitos traumas não tratados, muitas dores, muito sofrimento, né? Câncer chega. O câncer, ele é ativado. Doenças, fibromialgia,
Já está comprovado aí que fibromialgia é uma das piores doenças que tem, porque é uma dor. É a dor. É uma dor na pontinha da orelha. Mas é a dor. É a dor. Para quem tem, é um sofrimento atroz. Grande maioria dos casos, fibromialgia, trato emocional, você vai ver. Entendeu? Eu vou te falar uma coisa. No meu quintal tem uma mãe e um filho que moram. Ela morava com o ex dela e ela veio para casa do filho. E ela mostrou para mim todos os remédios que ela tomava e ela disse que tinha fibromialgia. Essa mulher está trabalhando de doméstica e não tem mais nada. Quem estava fazendo mal para ela? Quem será? O que ex. será? Pois é. Ela não tem nada. Você percebe? Como assim? Eu falei, como assim Sumiu. ela tem fibromialgia e ela está trabalhando de doméstica? Não tem como. É Não uma tem. doença que te invalida. Tá feliz, dá risada alta, com Pois é. Eu falei, parada errada aí. Então, é tudo na nossa vida, o nosso corpo, a grande maioria dos problemas que a gente tem no nosso corpo, não vou falar todos, mas assim, tem lá um cunho emocional, tem lá uma contribuição do nosso emocional para que a coisa vá piorando, né? O nosso corpo, ele só quer ficar bem. E quem dá os alertas do nosso corpo? Aquele cara que quer manter a gente seguro, que quer continuar habitando dentro da gente, entendeu? Ele não quer que você morra, ele não quer que você parta desta para melhor. Ele quer te manter bem. Então ele vai te dar a letra. Ele vai começar a mandar mensagem. E umas mensagens indesejadas. Sabe? Então assim, a gente precisa começar a prestar atenção. Toda doença, toda enfermidade veio, presta atenção. Não deixa passar não. Vai no médico, vai tomar remédio, vai fazer o que tem que fazer, mas vai cuidar do seu emocional, porque o problema também tá ali, sabe? E a gente passa, a gente deixa as coisas acontecerem sem perceber o quanto as respostas estão em coisas óbvias. Mas a gente não quer ver o óbvio, né? A gente é muito resistente a se olhar, né? Não dá. O processo tem que mudar. A gente precisa dar esse pontapé inicial, começar esse processo de cura, desejar mudar de vida, parar de alimentar pensamentos ruminantes. Ai, mas é uma coisa quase impossível. Não, nós temos exercícios. Nós temos muita coisa aqui que a gente já trouxe. Se você quiser, procura a gente vai te ensinar, a gente vai te mostrar caminhos, estratégias que já foram confirmadas. A gente tem confirmações, testemunhos de pessoas que conseguiram se livrar de um monte de tralha na área emocional por conta dos exercícios que a gente trouxe aqui, sabe? Então assim, tá na nossa mão. Mas às vezes a gente faz corpo mole, a gente, não, isso é bobeira, não, isso aí não vai dar certo, não vai dar mesmo. Se você já pensar dessa maneira, não vai dar mesmo. Fica aí com a sua dor, fica aí com o seu sofrimento. Entendeu? É isso. A gente é muito relapso, a gente é sem vergonha e a gente se acomoda ao sofrimento. Tem gente que não sabe viver sem uma dor. Já tá tão acostumado com aquilo, já conhece, já tá naquela zona de conforto, sabe? Já sabe como que a dor funciona, que hora, em qual segundo que eu tenho que correr para as direita, qual segundo que eu tenho que correr para as esquerda, que já sabe. Agora, não ter mais aquilo, a pessoa se perde, a pessoa não sabe nem quem é mais. Então, a gente precisa repensar quem eu quero ser, o que eu quero viver daqui para frente. Tem gente aqui que não sou eu, que tem mais retrovisor do que olhar pra frente, né? Vocês estão me entendendo o que eu tô falando? Tem gente que, né, tem mais coisa pra ver no retrovisor, que já passou, que já viveu, do que o que tá pela frente. Que tipo de vida a gente quer ter daqui pra frente, né? A gente precisa pensar. É minha responsabilidade, é meu boi, é a minha sala, né?
Tem uns velhos aqui rindo na minha lado. Eu não queria falar, mas tem uns velhos rindo aqui, né? Que tem mais retrovisor, né? Mas não sou eu. Jesus. Para eu melhorar o meu emocional, eu tive que mudar de casa. Tá vendo? Eu estava vivendo uma pessoa Que estava te matando. me matando. Tá vendo? Tá vendo? Você precisou sair da sua zona de conforto. Sim, tive que sair. Porque deu trabalho, não é? Deu receio, deu medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou assumir isso? Será que eu não vou? Mas você se levantou e foi. Até meu filho tá diferente. Meu filho Pois chega, fala oi, dá beijo. Ele estava totalmente assim, Apático. apático. Tá vendo? Então, olha que legal. Você percebeu onde estava o teu problema e foi em busca de resolver. Resolveu, pronto. Entendeu? Sua vida tá mil maravilhas? Tenho certeza que não. Mas pelo menos alguma coisa foi resolvida. Né? Tem mais... Vamos por partes, né? Vamos fazer que nem Jack. Vamos cortar cada dia um pedacinho, né? E aí a gente chega, né? A gente chega. Assim, eu ouvi uma frase foi hoje, se eu não me engano, de uma terapeuta, que ela falou, estava falando sobre como lidar com algumas coisas e tudo mais. Aí ela falou assim, algo no sentido de melhore 1% a cada dia e se perdoe pelo resto. Isso. E isso eu achei fantástico, assim, eu achei muito interessante, porque eu falei, tipo, cara, se é o 1% que você consegue fazer, tá top. Ótimo, tá muito bom. 1% é muita coisa. Então, assim, o restante é tão restante que é tão perdoável que o melhor que você pode fazer é, tipo, cara, tá tudo bem se você conseguir 1%, tá tudo certo. E aquilo sucesso. E aquilo me deu um gás muito interessante, assim, eu gostei demais dessa coisa. Mas normalmente a gente se escraviza e se malda, tem que ser se xinga, todo dia, se critica. Não precisa. Não tá escrito isso em lugar nenhum. Sim. É a gente que estabelece umas metas absurdas que a gente nunca consegue. Desumanas. Absolutamente A gente não desumanas. consegue alcançar, né? Então a gente precisa ser, sabe? E assim, celebrar tudo. É fazer igual a, né? Um dia. Um dia de cada vez. Venceu hoje. Top. Não deu certo. Bom, amanhã Vamos. Amanhã eu avanço mais um passo. É um passo por vez e tá tudo bem. Vamos a passos de tartaruga, mas vamos sair do lugar. Nós precisamos conquistar novos lugares. E para isso acontecer, eu preciso mudar minha mente, preciso renovar. Tudo começa aqui. Nada tá fora de mim, tá tudo aqui dentro. E aqui dentro quem manda sou eu. É simples assim, né? Então, que hoje, né, esse conceito do que é trauma, do que é sintoma e do que eu posso fazer por mim, que fique bem tatuado, sabe? Firmado dentro do coração e da mente de cada um aqui, dos que vão ouvir futuramente, assistir esse vídeo. A gente precisa entender que tudo na vida, a vida é minha, depende de mim. Se eu quero mudar para melhor, eu vou trabalhar para mudar para melhor. Se eu não quero nada com nada, aceite que dói menos, né? Mas não vai ser legal. Então, que a trilha da alma possa te ajudar nesse caminho, que ela possa ir construindo a nova pessoa que você vai se tornar. Já começa a vislumbrar. A visão tá embaçada ainda? Tá. Mas, poxa, eu quero chegar ali, eu quero fazer aquilo ali, eu quero me transformar nessa pessoa. Hoje eu tô ainda longe, mas eu sei que eu posso chegar. Porque é aquilo. Tudo que eu quero, eu faço. Sou capaz, né? Então, é esse conceito que eu preciso ter. E ó, muita paz, muita tranquilidade. Julgamento? Nós temos um único juiz. É Deus, né? A gente precisa aprender a caminhar e caminhar com leveza, ter um olhar de ternura para nós, né? A vida já é muito pesada pra gente ficar olhando para tudo com um olhar pesado. Com cobrança, com crítica, com julgamento, né? Falta de perdão. Não. Para com isso. A responsabilidade é tua.
E o teu corpo, a tua mente, a tua vida vai te cobrar por isso, né? Então, vamos começar a avaliar, né? Daqui pra frente a gente vai falar quais são os traumas, quais são os sintomas, muito pertinentes aos traumas que a gente vai comentar aqui. E a partir de cada reunião que a gente tiver, construa esse caminho em direção a quem você é, em direção à sua história, para que você possa olhar para você com tranquilidade e falar assim, poxa vida, eu acho que eu tenho um problema aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu quero até comentar, né, dar um testemunho com relação a Sá, que ela é novinha, mas ela é velha de trilha, né? Então, esse assunto aqui, ela já ouviu 400 mil vezes, né? E lá na nossa trilha de quarta-feira, no Jardim Rossi, a gente está finalizando, a gente está no último trauma. São 5 traumas, a gente está falando do último. E esse último trauma, ela nunca tinha se tocado, nunca, gente. Ela já tinha ouvido e reouvido e tudo, nunca se tocou que ela sofria dele. E aí uma palavrinha que foi dada na reunião passada, na quarta-feira passada, ela... Meu Deus, eu não acredito que eu tenho um problema aqui nesse lugar. E aí foi muito libertador, porque ela conseguiu, a partir de agora, fechar todas as coisas que ela já tinha identificado, já estava tratando. Agora ela está tendo mais um cuidado, mais um olhar para um lugar que ela nunca tinha olhado, né? E isso foi muito legal, porque explicou coisas que os outros traumas que ela estava tratando, que ela tinha identificado, não estava resolvendo. Sabe cara e crachá? Não estava batendo, estava faltando um negocinho ali. E aí, quando caiu essa ficha, olha gente, 2 anos e meio de caminhada, ouvindo a mesma coisa, pelo amor de Deus. Não são 2 dias. Gente, o nosso cérebro é como uma cebola. Eu gosto de falar isso. Você vai tirando uma casca por vez. Demora pra você chegar às vezes na parte branca. Não tem umas cebolas que são cascudas? Tem umas cebolas que são cascudas, gente. Você tira uma casquinha quando você acha que... Não chegou. Você tira... não chegou. Você fica ali, ó. Tem gente que ficou 2 anos e meio pra tirar as casquinhas e tudo. Oh, Jesus! Né? Quando chegou na última casquinha... Gente, tô começando a ver meu branquinho aqui. Olha que coisa linda. E é muito engraçado porque por várias vezes, acho que eu já falei até com vocês, ou uma outra vez que eu falei, tipo, não sei se vale a pena fazer tudo de novo, continuar caminhando tudo de novo. Sim. Porque eu já vi, já ouvi tanto. Que ia ministrar, já ouvi os temas mais de já uma vez. Já sabe de cor, né? Então tipo assim, não faz sentido, entre aspas, começar tudo de novo. Sim. E aí, por algum motivo, não consegui parar de ir, né? Fazer o que? Não recebi alta, né? É. E aí, continuei indo. E quando aconteceu isso, eu falei, cara, não é possível que era isso passou despercebido. Que passou batido, sei lá, 2, 3 vezes que eu ouvi sobre o mesmo assunto. Então foi muito interessante e testificou pra mim o quanto que importa continuar participando, pra mim, eu falo por mim pelo menos, né? Não falo por todo mundo. Mas importa continuar porque toda vez que fala sobre alguma coisa, mesmo que esteja repetindo, sempre tem coisa nova, sempre tem uma palavra nova, uma frase nova, alguma coisa nova, e aí até várias pessoas, tipo, ouviram, e quando ouviram de novo, acho que a Tati e outras pessoas que participaram já comentaram isso também, de que, tipo, não tinha pensado nisso, não tinha visto isso, não tinha sacado isso. Sempre tem novas descobertas. Então é muito legal, foi bem interessante. Me convenceu a prosseguir. A não me autodiagnosticar com uma alta já. Exatamente. Alta. Até porque tem uma outra história, né? Além de não dar alta, tem a questão da overdose. A única overdose que a gente pode ter, gente, que presta, é a overdose de trilha. E tá tudo bem. Então eu fico por aqui, né? Que a gente realmente conduz a nossa vida a partir de agora, com essa história, né? Bem alicerçada dentro da gente, que a gente entenda e tenha uma relação tranquila com a gente mesmo, com a nossa história. A gente precisa fazer as pazes com a nossa história, a gente precisa revisitar lugares que a gente tem medo de revisitar, porque vai doer, mas a gente precisa se encarar.
o nosso problema está lá, temos que voltar, né? E nós estamos aqui num ambiente seguro e você nunca mais vai estar sozinho, né? Às vezes eu posso não estar aqui presencialmente com vocês, eu tô lá na minha casa, vocês estão na casa de vocês, mas nós temos a tecnologia que nos aproxima. Manda uma mensagem para mim, né? Eu saio correndo, né? Eu já saí correndo, catei meu carro e saí dirigindo, que nem doida, para socorrer gente que me pediu ajuda num momento de crise, né? Estamos aqui, né? Podemos nos ajudar, ninguém mais precisa fazer nada sozinho. A hashtag da trilha é hashtag você não está só, né? Não tá. Então, lembre-se disso, revisite os lugares, sem medo, né? Para poder ressignificar o que você precisa ressignificar e começar a dar início nesse processo de cura. Estamos juntos e misturados. Juntos a gente vai conseguir passar por tudo isso e ter uma vida melhor, sermos pessoas melhores e pessoas curadas, né? Para poder honrar, né? Aqui todos nós que estamos aqui somos cristãos, mesmo você que não seja, que você tenha um sentido na sua vida para dizer, eu preciso melhorar na minha vida para X, não importa. A gente aqui é por conta, para glorificar o nosso Deus, né? Arrume seu motivo, mas busque a sua cura. A gente pode fazer isso, tá na nossa mão. O boi é nosso e agora nós temos mais um lugar, a sala também é nossa, vamos dar conta dela, né? Então eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.